Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 vantagens de se ler os livros ao invés de se ver os filmes, ou 3 vantagens da leitura de livros. Sempre lembrando que essa é a minha opinião. Mas antes de apresentar essas 3 vantagens, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Pois bem, a primeira vantagem que eu quero trazer para vocês, posso, digamos, intitular como liberdade criativa. Uau, que título bonito! O que seria isso? É a liberdade que nós, leitores, temos de criar os personagens, de criar os cenários. Ah, mas espera aí, Eduardo, como assim liberdade? O autor descreve os personagens, o autor descreve os cenários e, inclusive, tem alguns autores que descrevem com muitos detalhes tanto os personagens quanto os cenários. Mas a criação final, a montagem final fica a critério do leitor. Inclusive, essa liberdade é tanta que se você não quiser seguir a descrição que o autor traz, você pode imaginar quem você quiser, o ator hollywoodiano que você quiser, até o próprio leitor, né? Se você quiser se inserir na história e imaginar, não, sou eu aqui o super-herói, sou eu aqui esse investigador, sou eu aqui essa policial, eu vou me colocar na história. E isso funciona também para os cenários. É claro que o autor ele vai descrever os cenários, mas a configuração final quem vai fazer é o leitor. O leitor vai imaginar aquele cenário de uma forma muito provavelmente diferente do que o autor estava imaginando na hora que ele estava escrevendo. Eu trouxe aqui um livro que é o Ponto de Impacto, do autor Dan Brown, porque tem um personagem aqui, a personagem principal é a Rachel, né, Raquel Sexton, que eu tenho uma imagem dela na minha cabeça, tá? Mas eu não consegui aqui trazer uma atriz que correspondesse com a imagem que eu tenho dela na minha cabeça, mas o personagem Michael Tolan, que acaba sendo assim o par romântico da Raquel, eu imaginei sendo o ator Pierce Brosnan. E conversando recentemente com um amigo meu, ele disse que leu esse livro, né, e ele não imaginou esse ator, ele imaginou um outro ator, que eu não vou lembrar agora qual é, mas eu percebi que existe essa liberdade de criação para os leitores, e eu acho isso sensacional, eu acho isso fantástico. Isso é algo que não dá para fazer nos filmes, porque o filme ele já vem pronto para você. E esse é um dos motivos que eu tenho um pouco de receio de ler livros depois que eu vi o filme. Por exemplo, a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu estou para ler esse ano, eu estou com um pouco de receio porque eu já tenho os personagens na minha cabeça. Eu já sei como é que é o Frodo, eu já sei como é que é o Gandalf, eu sei como é que são eles porque eu já vi o filme. E eu gostaria de não ter tido essa influência inicial para fazer a leitura dos livros. Eu espero que eu consiga criar os meus personagens. Se não der, né, vai com os personagens que já estão inseridos aqui na minha memória. Tem muita gente aí que talvez vai chegar à conclusão de que prefere os filmes justamente por esse motivo, não tem que ficar pensando nos personagens, criando cenários, né? Eu já acho uma vantagem o livro por você poder criar. E tem uma outra coisa que acontece nos filmes que às vezes não é legal, né? Acontece muito mais em seriados, mas também já aconteceu em filmes e eu não acho bacana. Por exemplo, um filme que tem uma trilogia. Vamos pegar o filme De Volta para o Futuro. O primeiro filme pro segundo, e se eu não me engano pro terceiro, a atriz que faz o par romântico com o Michael J. Fox, o Martin, ela muda. Muita gente pode pensar que é um detalhe pequeno, não vale a pena se estressar por isso, mas é algo que particularmente me incomoda. Isso acontece muito no seriado, eu lembro que aquele seriado Fresh Prince of Bel-Air, né, o Maluco no Pedaço com o Will Smith, eles trocaram a esposa do tio Phil, né? Trocaram, acho que passou também por umas 2 ou 3 atrizes. E isso acaba quebrando um pouco a graça do filme, vamos dizer assim. O que não acontece no livro. Se um livro tem 4, 5 livros e tem uma personagem ou um personagem que se repete nesses livros, pra você vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre a mesma imagem, vai ser sempre o mesmo personagem, as mesmas características físicas, aquela pessoa que você criou na sua mente. A segunda vantagem dos livros com relação aos filmes ou seriados, eu chamaria de análise crítica just in time. Acabei de inventar esse título, tá? O que acontece? Você tem a possibilidade de, no momento em que você for estimulado a uma reflexão, você parar a leitura e olhar para o horizonte, eu adoro fazer isso, né? Olhar para o horizonte e refletir sobre o que você acabou de ler. Isso no filme é pouco provável que você consiga fazer, porque o filme ele tem um ritmo muito mais dinâmico que o livro. É uma cena atrás da outra, acontece algo para refletir, você não vai ter tempo para refletir. E por último, né, a terceira vantagem seria mobilidade. Eu tô criando os títulos tudo agora. Porque o livro, meus amigos, eu pego esse livro aqui, eu levo ele para qualquer lugar e dependendo do meu poder de concentração, eu terei a mesma experiência
de leitura em qualquer lugar que eu estiver. No filme é um pouco mais complicado isso. Tem filmes que foram feitos, na minha opinião, para serem vistos no cinema, não serem vistos numa telinha de celular. É muita ação, muita coisa acontecendo na tela que é mais bacana, é mais legal assistir na telona. Sem contar que você precisa também de um fone de ouvido, né? Porque o filme, ele te traz outros estímulos, né? Além do visual, tem o áudio. Você precisa de um ambiente relativamente silencioso para ouvir o que está acontecendo no filme. E o livro, você não precisa disso. Claro, pessoas como eu, que tem uma dificuldade de concentração, é mais complicado ler num ônibus, ler num ambiente um pouco mais tumultuado. Eu preciso de um ambiente um pouco mais controlado, silencioso para fazer a leitura. Mas aqueles que não precisam dessa preparação toda, aproveitam o livro onde quer que esteja. Pessoal, essas são as 3 vantagens que eu vejo, além de outras vantagens aqui, eu quis trazer 3 nesse vídeo, que eu vejo que é melhor a leitura dos livros do que a visualização dos filmes e ou seriados. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.